Então, galera, agora a gente terminou aqui a nossa aula de hoje e vamos passar para alguns exercícios para a gente praticar tudo que a gente aprendeu hoje. Primeira questão diz assim: em condições ambientes, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetro cúbico. A massa desse material, da qual um garimpeiro de Poconé, em Mato Grosso, necessita para encher completamente um frasco de meio litro de capacidade é. Então vamos ver aqui qual vai ser o valor de massa. Qual é a fórmula da densidade? Se ele está falando de densidade de teu valor, a gente pode anotar aqui a fórmula. Densidade igual a massa sobre volume. Aí a gente pode ir preenchendo as grandezas de acordo com os valores que já foram dados. Qual o valor da densidade? 13 gramas por centímetro cúbico. Então no lugar do D, eu vou simplesmente colocar o 13. Será que ele me deu a massa? Vamos voltar para a leitura. A massa desse material, da qual um garimpeiro de Poconé necessita para encher completamente um frasco. Então, na verdade, ele não me deu a massa. A pergunta é qual a massa? Ele quer saber esse valor. Então, o M é a nossa incógnita. Vou colocar o M ali de novo. Necessita para encher completamente um frasco de meio litro. Olha só, meio litro é o volume. Só que temos que tomar cuidado aqui com as unidades. Qual foi a unidade de medida que ele me deu de densidade? Grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico. Qual é o volume que ele me deu? Litro. É a mesma unidade de medida para volume? Não. Então a gente vai ter que fazer uma transformação, no caso de litro, para centímetro cúbico, para a gente conseguir resolver essa questão aqui. Então vamos montar aquela tabelinha. Metro cúbico, litro, decímetro cúbico, mililitro e o último vai entrar o centímetro cúbico. Então vou passar de litro para centímetro cúbico. Lembra, ó, tá para a direita. O que a gente faz quando está indo para a direita? Multiplica por 1000. Vou multiplicar por 1000 aqui. Meio litro é a mesma coisa que 0,5 litros. Então, se eu for multiplicar por 1000 para chegar em centímetro cúbico, eu vou andar com quantas casas? 1, 2, 3 casas. Vou acrescentar um zero em cada espaço que tem ali, ó. Então, me deu 500. Meio litro é a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos, tá? Então, agora eu só posso resolver. Agora, o final é matemática. Eu consigo resolver M sobre 500? Não. Então, vou ter que passar, ó, se está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. M é igual, cadê? 13 vezes 500. Tá? Aí, quanto vai dar 13 vezes 500? Vou colocar aqui do lado. Para fazer mais rápido, eu posso ignorar aqueles dois zeros ali por enquanto, tá? Fazendo aqui, ó, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5, mais 1. Então, como a gente estava fazendo aqui, né, essa multiplicação, eu ignorei esses zeros aqui do 500, coloquei 13 vezes 5, que deu o 65. Agora eu posso retornar com esses dois zeros, vai dar 6.500. 6.500 gramas, tá? Unidade de medida. Então a gente tem aqui, no caso, a marcação da letra D. Questão de número 2. As propriedades da matéria podem ser classificadas como gerais ou específicas. Assinale a opção que relaciona corretamente o tipo de propriedade com a sua respectiva aplicação. Letra A. A massa ou volume de um corpo são propriedades gerais da matéria. Sim, né? Essa letra A ela já está correta. A gente viu lá as primeiras propriedades de um corpo, a gente falou da massa e também do volume. Até porque vem até da definição. O que é matéria? É tudo aquilo que possui massa e também ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem um volume. Então, todo material tem que ter massa e tem que ter volume. Então, por isso que é uma propriedade geral, geral para todas. Questão 3.
Abaixo temos algumas propriedades gerais da matéria e algumas situações relacionadas a essas propriedades. Vamos relacionar então essa região com essas afirmações aqui. Primeira, passageiro caindo dentro de um ônibus porque este freou bruscamente. Se o ônibus freou, que estava em movimento junto com o passageiro, e o passageiro chegou a cair no chão, significa que atuou aqui a inércia. Se ele caiu, significa que ele teve a tendência de permanecer se movimentando, por conta de uma resistência para ele parar esse movimento dele. Isso a gente chama de inércia. No caso 1, vai entrar aqui na inércia. 2. Prego enfiado numa parede para pendurar um quadro. A gente pode relacionar essa propriedade, se o quadro está enfiado na parede, significa que ele abriu um buraco nessa parede. Ele não conseguiu ocupar o mesmo espaço. Para se enfiar na parede, ele precisou abrir um espaço, que é abrir um buraco ali e ficar preso. Então, se ele não pode ocupar o mesmo espaço que a parede, precisou abrir esse espaço, a gente chama de impenetrabilidade, tá? Que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. 3. Frutas trituradas no liquidificador na preparação de um suco. Se está falando de triturar, significa que estamos dividindo em vários pedaços, né? Está cortando a fruta em vários pedacinhos. Se está dividindo em vários pedaços, a gente chama de divisibilidade, tá? Que é aquela propriedade que diz que a matéria pode ser dividida em vários pedaços sem perder a sua identidade, tá? Então, qual é a letra aqui? 2, 3 e 1. A gente tem, então, a letra E. 2, 3 e 1. Letra E vai ser a nossa resposta. Número 4. Analise a tabela abaixo. Tem aqui a tabela com as substâncias A, B, C e D, ponto de fusão de cada uma e o ponto de ebulição de cada uma delas também. A tabela apresenta os pontos de fusão e os pontos de ebulição das substâncias A, B, C e D. Admitindo que a pressão e a temperatura ambiente sejam, respectivamente, de 1 atm e 30 graus Celsius, é correto afirmar que, ou seja, a gente vai ter que procurar qual o estado físico do material dentro da temperatura de 30 graus Celsius. A pressão não vai ter influência aqui, porque ele não está falando de pressões diferentes, não está falando de um lugar mais alto e outro mais baixo que tem pressões diferentes. Ele te deu uma pressão específica, uma apenas, que é a pressão ao nível do mar, onde a gente está, que é uma atmosfera, tá? Então, somente a temperatura que vai sofrer essa influência. Então, vamos começar. Letra A. A substância B está no estado gasoso em 30 graus? Será que ela está no estado gasoso? Vamos ver a substância B aqui, então. O ponto de fusão da substância B é 40. O que significa? Que antes de 40, eu tenho o estado sólido. Estado sólido. Quando chega em 40, ela entra em fusão. Se ela entra em fusão, ela derrete. Então, num valor mais alto que 40, por exemplo, 41, 42, 43, nananã, vai ser o estado líquido porque já derreteu, entrou em fusão. Para evaporar, vai ter que chegar em qual ponto aqui? 120 graus Celsius, ponto de ebulição dele. Aí passou do 120, tipo 121, 122, até onde for, vai estar no estado gasoso. Vamos procurar onde está o 30 aqui? Está na esquerda, no meio ou na direita? 30 é menor do que 40, né? Está em algum lugar por aqui pela esquerda. Então, o material B, ele não chegou a derreter ainda, está no estado sólido. Então, a letra A está errada, ó, porque diz que está no estado gasoso. Letra B, a substância D está no estado sólido. Vamos procurar a substância D. Em 30, substância D derrete, em 0 vira líquido, antes do 0 sólido, e para evaporar é 100. Tá? Em 30, é maior que 0 e menor do que 100. Está em alguma região aqui do meio. Qual é o estado físico do meio? Líquido. Tá? Então, a gente vai ver aqui, está falando que é sólido, não pode ser, tá? Porque a gente viu que é o estado líquido. Letra C. As substâncias A e C estão no estado líquido em 30 graus Celsius? Vamos começar pela A aqui primeiro. 30 está maior do que 15 e está menor do que 90. Qual o estado físico aqui no meio? Entre 15 e 90, que é o 30. Estado líquido.
Então, por enquanto está certo, tá? A realmente é líquido nessa temperatura. Agora, vamos procurar a substância C. Qual o estado físico de C? Menos 60, ela derrete. Passou de menos 60, fica líquido. 10, ela evapora, fica gasosa. Só que em 30 não é maior do que 10? Não já passou do 10? Então, C já evaporou. Então, a gente está vendo aqui, ó, que então não é líquido, é gasoso. A C está errada aqui. Tá? Letra D. A substância A e D no estado líquido. A gente já viu, né? A A realmente está em estado líquido. Em 30 graus Celsius está aqui no meio. Vamos passar para D, então. 30 está onde? Ó, maior do que 0, então está em algum lugar por aqui. Menor do que 100. Então não ultrapassou para a direita e não está aqui para a esquerda. Está aqui no meio. Ó. Líquido também. Tanto A quanto D estão em estado líquido, no caso na temperatura de 30 graus Celsius. Questão 5. Essa questão aqui caiu na prova de aprendiz do ano passado, tá? O derretimento de um pedaço de ferro seria um exemplo de um fenômeno denominado derretimento. Você está derretendo, o ferro está sólido e está passando para o estado líquido. Como a gente chama o derretimento na química? Um nome específico? Fusão, tá? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, letra B aqui no caso. Então, galera, é isso. A nossa aula de hoje, essa primeira aula que fala sobre propriedades da matéria e também as transformações. Na próxima aula, a gente vai falar aí sobre as substâncias e as misturas de substâncias.